Passamos então à primeira sessão, com a apresentação do tema Autenticidade e o Paradoxo de Teseu, propostas para reflexão sobre as cidades património mundial, pela Sra. Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira, seguida de um debate moderado pela Dra. Teresa Cunha Ferreira. Ana Paula Amendoeira é historiadora pela Universidade de Lisboa, mestre em recuperação do património arquitetónico e paisagístico pela Universidade de Évora e doutoranda na Universidade de Paris-Sorbonne, com investigação sobre património mundial. É investigadora integrada do Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto. Atualmente é vice-presidente do ICOMOS Portugal, Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, e diretora regional de Cultura do Alentejo. Teresa Cunha Ferreira é arquiteta, doutorada em Arquitetura pelo Politécnico de Milão e investigadora principal na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde tem vindo a desenvolver atividade docente desde 2012 e coordenado vários projetos de investigação, assim como uma cátedra da Unesco em Património, Cidades e Paisagens. Tem desenvolvido atividade associativa, ICOMOS, DOCOMOMO, APRUP, e tem experiência profissional na ESGEM, entre outras colaborações, consultorias e projetos. Passo então a palavra à doutora Ana Paula Amendoeira para a sua apresentação. Muito obrigada, bom dia a todos. Começo por cumprimentar a organização e agradecer muito o convite que me foi dirigido. É uma honra estar aqui, este privilégio de poder participar num encontro desta natureza na Faculdade de Arquitetura do Porto. Tenho que agradecer muito ao professor Rui Póvoas, antigo amigo das andanças do ICOMOS, à professora Teresa Ferreira, ao professor Vasco Peixoto e a toda a organização e cumprimentar todos os presentes. De facto é um gosto vir sempre aqui a esta casa. Estava aqui a ouvir a sessão de abertura e a lembrar-me que foi aqui há uns anos que tivemos o gosto de apresentar aqui a intenção do ICOMOS de promover a candidatura da obra representativa do arquiteto Álvaro Siza a Património Mundial da Unesco e também por isso há um simbolismo muito forte para nós associado a esta sala em particular, este auditório e à Faculdade de Arquitetura e naturalmente ao arquiteto Siza e à Escola do Porto. Portanto é com muito gosto que estou aqui. Quando o professor Rui Póvoas me convidou, e ainda bem que esta iniciativa, como já foi dito na sessão de abertura, é plural no sentido de considerar várias visões sobre as questões do património, que, como nós sabemos, são muito complexas e não há uma receita e não há uma visão e não há ninguém que seja detentor da verdade. Importa ter análise e espírito crítico, sobretudo espírito crítico, para considerar as várias possibilidades, para considerar os interesses em presença e a história, e saber de onde vimos e aprender com isso. E nesse sentido, quando o professor Rui Póvoas me convidou, eu pensei que talvez, não sendo eu arquiteta nem engenheira, que são as pessoas que na prática, digamos assim, trabalham mais para encontrar soluções, e como dizia um professor meu na Faculdade de Letras há muitos anos, nunca se esqueçam que na prática a teoria é outra e é preciso nós termos sempre isso presente, porque quando chegamos ao terreno, muitas vezes aquilo que aprendemos na teoria tem que ser bastante adaptado. Mas isso só nos serve, penso eu, ou serve-nos sobretudo para sabermos que não podemos afastar-nos daquilo que são princípios, valores e orientações, digamos assim, que a normativa e que o pensamento e a filosofia da conservação têm apurado, digamos assim, ao longo das últimas décadas e, sobretudo, a partir daquele documento para todos fundador, que é a Carta de Veneza. E eu pensei que talvez fosse interessante poder abordar aqui um conceito, ou uma expressão, nem chega bem a ser conceito, de autenticidade, porque ela, de facto, acaba por ser tratada como um conceito operatório sem ser, e acaba por ser considerada nas orientações para a aplicação da Convenção de 72 do Património Mundial como um dos critérios fundamentais para a aprovação ou para o parecer favorável, digamos assim, do ICOMOS e depois a aprovação do Comitê, o critério de autenticidade e de integridade também. Mas o da autenticidade sempre intrigou a família do património, digamos assim, desde que ele foi referido
quase que, parece que en passant, mas não sendo en passant, no preâmbulo ou na nota introdutória da Carta de Veneza, sem ser definido o conceito de autenticidade. Portanto, a Carta de Veneza diz mais ou menos, estou naturalmente a citar de cor, que as gerações presentes têm a responsabilidade de legar às gerações vindouras o património e o legado, digamos assim, no esplendor ou na integridade de toda a sua autenticidade. E é isto que a Carta de Veneza diz sobre a autenticidade. Nas décadas subsequentes, como sabemos, a Carta de Veneza é um documento de 1964, foi o resultado de um compromisso muito difícil, também já naquela altura, num conjunto de arquitetos em que participou um arquiteto português, o arquiteto Luís Benavente, mas foi o resultado de um compromisso, sobretudo porque havia muitas críticas ou vozes discordantes sobre o facto da Carta de Veneza ser, já naquela altura havia essa noção, poder ser um documento hegemónico, de certa medida, do Ocidente, visto que há uma série de práticas, de conceitos e de entendimentos e de visões sobre as questões da conservação do património que, de facto, variavam muito, hoje em dia menos, por causa da globalização e também da aplicação da Convenção do Património Mundial da Unesco, mas, sobretudo, na altura, havia, de facto, visões muito diferentes em zonas distintas do planeta sobre o que era conservar património, e nomeadamente no Japão, e já lá iremos. E, portanto, este documento que sai, que é aprovado em Veneza, neste Congresso dos Arquitetos, é um documento de compromisso, naturalmente. Só que depois, a seguir, como sabemos, isto é aprovado em 64 e depois a Convenção em 72, só vem a começar a ser efetivamente, a Convenção do Património Mundial, peço desculpa, só vem a ser efetivamente começada a aplicar praticamente com a primeira lista, com os primeiros bens inscritos em 78. E há aqui, de facto, um interregno, um conjunto de tempo, digamos assim, considerável, em que, de facto, não se ia para a prática e, portanto, a teoria era mais, digamos assim, presente e omnipresente do que a prática na aplicação da Convenção. A partir de 78, de facto, com os primeiros bens inscritos na lista do Património Mundial e com a complexidade crescente, até hoje, cada vez mais complexa, do que é o conceito de património mundial e a aplicação da Convenção, acaba por se começar a discutir o que é, de facto, o verdadeiro significado daquela palavra autenticidade na Carta de Veneza. E como é que ela deve ser usada e como é que, eventualmente, se pode transformar num conceito operatório. E isto dura, como também todos sabemos, em termos de governança internacional e, sobretudo, no seio da Organização das Nações Unidas e da Unesco e de todas as agências da Organização das Nações Unidas, o tempo, visto que tudo tem que ser tratado ao mais alto nível diplomático, o tempo é sempre longo para se chegar a conclusões e a decisões finais. Portanto, desde 64 até 94, que é a primeira vez que de facto se organiza uma reunião específica, ainda antes de 94, propedêutica, para se discutir o que é a autenticidade. E nessa discussão e nessa reunião, que depois vai dar origem ao documento de Nara sobre a autenticidade, há um conjunto de especialistas que são convidados, entre os quais o Paul Philippot, por exemplo, mas sobretudo, e aí queria dar essa ênfase, a Françoise Chouet, que de facto tem uma participação nessa reunião decisiva, absolutamente decisiva, para questionar a complexidade da noção da autenticidade e a dificuldade em torná-la um conceito operatório. E, de facto, até hoje não se conseguiu tornar um conceito operatório. E porquê? E sobretudo, era em torno desta dificuldade e deste questionamento que eu gostava de deixar aqui algumas linhas de reflexão, visto que, de facto, não temos nunca pensamento fechado, nem há só uma receita para estas questões, e cada vez mais é complexa o tema da conservação de património e, sobretudo, das cidades. E o que é que a Françoise Chouet refere nessas... Isso está publicado com um artigo que está disponível online, que se chama 7 proposições sobre a noção da autenticidade
depois tem um subtítulo mais desenvolvido. E nessas 7 proposições ela, sobretudo, questiona a confusão que nós fazemos no Ocidente entre monumento e monumento histórico e, portanto, daí a dificuldade de aplicação do conceito de autenticidade. Quer dizer, um monumento, na sua raiz, na raiz da palavra, quer dizer aquilo que deve apelar à memória. Ou seja, é alguma coisa que as comunidades constroem para lembrar propositadamente. Como uma estátua, um memorial, um edifício que é construído em homenagem a um acontecimento, como é, por exemplo, o Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha é um dos nossos verdadeiros exemplos de monumento. Foi construído especificamente com um fim, de apelar à memória dos vindouros sobre aquele acontecimento. Mas, e isto François Chouet define muito bem, não vou estar aqui, não temos tempo sequer para isso, mas para todos os interessados podem naturalmente consultar, não só os textos de François Chouet, mas outros, sobre aquilo que é o significado do conceito de monumento. O monumento histórico não é a mesma coisa que monumento. O monumento histórico é enquanto o monumento é um universal cultural, porque todas as sociedades têm a noção de monumento, no sentido em que todas as sociedades, ocidentais ou não, constroem e apelam à memória das gerações vindouras, no sentido de um verdadeiro universal cultural e de um contínuo cultural que define as sociedades e as distingue, as sociedades humanas e as distingue de outras sociedades, ou de outras comunidades, melhor dizendo. Portanto, esse contínuo que o monumento constrói é completamente diferente da noção de monumento histórico. O monumento histórico é, sobretudo, uma noção ocidental, que valoriza as questões patrimoniais e a importância que cada tempo, que cada edifício, que cada conjunto, que cada cidade tem para o seu tempo, para a sua sociedade, para o seu país, para a sua região, para a sua cultura. E isso, do ponto de vista teórico, faz toda a diferença na aplicação do conceito de autenticidade. E aí a Françoise Chouet põe a tónica e questiona sobre a aplicação do conceito de autenticidade hoje, no quadro destes documentos internacionais e, sobretudo, da Convenção do Património Mundial. E o que ela diz, e discutem todos, e depois isso reflete-se bastante no documento de Nara sobre a autenticidade, é que, quando estamos a falar de património histórico, de monumentos históricos, a noção de património vem mais tarde, mas agora também não vamos ter tempo para abordar essa digamos, distinção semântica e lexical, mas quando estamos a falar de monumentos históricos, estamos a falar de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma técnica, de um formalismo, de uma integração contextual, de uma integração num contínuo histórico, material também, imaterial também. Portanto, a complexidade, quando se fala de monumento histórico, aumenta substancialmente daquela quando estamos a falar de monumento. E por isso, acha-se aceitável que o monumento, porque tem a função de lembrar alguma coisa que é constitutiva e matricial para uma comunidade ou para uma sociedade, possa ser alterada na sua materialidade, nos ciclos, sobretudo, do tempo circular, que a maior parte das sociedades tradicionais e antigas que criaram a noção de monumento têm como orientação das suas vidas. Nós sabemos que o tempo circular é uma característica das sociedades primitivas e antigas e que nós hoje vivemos, sobretudo, num tempo linear, não é melhor nem pior, é só diferente. Nós, no nosso tempo linear, faço aqui um parênteses, por exemplo, leva-nos a pensar erradamente que nós caminhamos do atraso para o desenvolvimento. Nós bem sabemos que isso não é verdade e que, portanto, é talvez uma das grandes desvantagens da noção de tempo linear que as nossas sociedades contemporâneas e ocidentais seguem. E nós bem vemos hoje, pelo que está a acontecer no mundo, hoje, no dia de hoje,
a desgraça do mundo, que de facto não é verdade, que nós caminhamos do atraso para o desenvolvimento e para o progresso. Há muitos retrocessos, há muitas perdas, até de ganhos civilizacionais, como é o que o nosso tempo nos está, infelizmente, a mostrar. E, portanto, o tempo circular, no fundo, é aquele que funda, passo a repetição, a noção de monumento no sentido de apelar à memória. E, nesse sentido, há uma espécie de circularidade que permite, digamos assim, a substituição. Não é por acaso que o encontro para se fazer este documento sobre a autenticidade, em 94, foi realizado em Nara, no Japão. Justamente porque, no Japão, a cultura japonesa tem uma concepção completamente distinta da nossa sobre o que é conservar e sobre o que é legar memória e conhecimento para as sociedades vindouras. E, portanto, na cultura oriental e japonesa, sobretudo, que também vem do tempo circular, é perfeitamente natural, aliás, é prática a substituição material. E, portanto, também foi esse um sinal que o ICOMOS e a Unesco, de certa medida, mas sobretudo o ICOMOS, quis dar quando convocou essa reunião para Nara, para a cidade de Nara, no Japão, com toda a complexidade da cultura japonesa associada às questões patrimoniais e sobre aquilo que eles consideram património, que também é muito diferente, muitas vezes, daquilo que nós no Ocidente consideramos. Portanto, isso ainda acrescentou, e ainda bem, complexidade à definição desta noção da autenticidade. Mas depois, no quadro dessa discussão, que foi riquíssima e cujas atas estão publicadas, não, mas estão disponíveis para consulta nos arquivos da Unesco, já consultei e são interessantíssimas, se algum dia tiverem a oportunidade, aconselho vivamente, porque não é no documento final que é publicado que nós vemos a riqueza e a complexidade do conceito, é sobretudo a ler os documentos de discussão ao longo daquelas 2 ou 3 semanas em que um conjunto de grandes especialistas mundiais estiveram em Nara a discutir a questão da autenticidade. E há um tema importantíssimo, que, do meu ponto de vista, importantíssimo, que ocupa uma parte da discussão, dessa discussão pelos especialistas, que é o paradoxo de Teseu. E o paradoxo de Teseu, muitos de vós, de certeza, conhecem, os mais jovens podem estar menos familiarizados e, portanto, vou rapidamente referir do que consta o paradoxo de Teseu. É um paradoxo que vem da cultura antiga, clássica, e que tem origem no conflito entre os atenienses, entre Atenas e Creta. Quando Creta ganha uma grande disputa bélica com Atenas, o Minotauro, isto naturalmente estamos a falar de mitologia, não é verdade? Mas a mitologia é muito importante porque funda as matrizes das sociedades antigas. O Minotauro exige como pagamento de tributo que Atenas forneça regularmente um conjunto de jovens para sacrifício e que vai ao palácio de Creta do Minotauro, ao labirinto, não é? E ele devora esses jovens em cobrança de tributo que Atenas tem que lhe pagar. Vão várias vezes de barco, portanto o barco leva algumas vezes os jovens para esse sacrifício em Creta, no palácio do Minotauro, até que uma das vezes essa expedição é dirigida por Teseu e ele, ao invés dos antecessores, aposta que vai derrotar o Minotauro e anuncia que chegará no barco libertando os atenienses daquela subjugação a Creta e ao palácio de Cnossos. E ele consegue vencer o Minotauro, como sabemos, com aquelas artimanhas todas que vêm contadas nos textos clássicos. E quando chega a Atenas, no barco, bem, naturalmente o contentamento de todos é enorme e ele é elevado à categoria de herói e o barco é conservado pelos atenienses durante cerca de 300 anos, mais ou menos. E ao fim desse tempo longo,
os filósofos da altura, gregos, começaram a levantar a questão sobre se aquele barco, que ao longo de 300 anos tinha sido conservado, através da substituição das peças que iam apodrecendo de madeira e outros elementos, e já tinham sido todas substituídas. E eles questionavam-se se o barco, que no fundo era o monumento que apelava à memória da vitória dos atenienses sobre o Minotauro, se ainda era o mesmo monumento, ou se ainda, o monumento, estou a usar a palavra a posteriori, naturalmente, mas se ainda tinha o mesmo valor de memória, visto que materialmente já era outra coisa, porque já não tinha nenhuma das peças originais de quando ele tinha chegado com o Teseu vitorioso. E este é um paradoxo que acaba por ultrapassar e correr séculos e séculos, e milénios até, e muitíssimos filósofos debruçaram sobre este paradoxo, sobre o que é o valor da substituição e como é que nós devemos encarar o valor da substituição. E não é apenas nos edifícios ou na autenticidade naquilo que a Carta de Veneza refere. É de uma forma geral, na nossa vida, o que é que deve significar a substituição quando nós, por exemplo, pomos próteses. Imaginemos que nós pomos próteses no nosso corpo até ao fim temos tudo com próteses. Continuamos a ser nós ainda ou não? Mas, sobretudo, aquilo que nos interessa agora aqui a nós é nas questões patrimoniais e nos monumentos históricos, para ir ao conceito da Françoise Chouet. E como é que nós podemos, eventualmente, dar resposta hoje, no nosso tempo, ao paradoxo de Teseu? Se substituímos e mudamos tudo, ou quase tudo, qual é o grau de autenticidade daquilo que nós queremos legar às gerações vindouras para ir ao preâmbulo da Carta de Veneza, que é isso que a Carta de Veneza diz, e que, no fundo, nós todos temos seguido, digamos assim, ao longo destas décadas subsequentes. E eu penso que nós, hoje, temos, de facto, aparentemente, pode parecer que não, mas eu acho que nós temos hoje mais ferramentas para responder ao paradoxo de Teseu do que tiveram os nossos antecessores, apesar de podermos ter algum pessimismo sobre aquilo que é a perda de valor, que por causa da voragem dos tempos que vivemos, digamos, da ganância, do lucro, da pressão turística e imobiliária, embora seja uma área muito importante, mas ela precisa de ser controlada e precisa de ser pensada de outra forma, haver aqui uma alteridade e uma alternativa às alternativas que nos são dadas como únicas. E, portanto, este tempo nosso, apesar de nós estarmos num tempo muito difícil no que diz respeito a tudo, mas no que diz respeito particularmente às questões do património e da cultura, eu penso que aqui a Françoise Chouet, de facto, nos deu uma porta para uma possibilidade de solução, ou pelo menos para encararmos de uma forma sensata e rigorosa e respeitadora daquilo que é a história, a memória e a cultura que está atrás de nós, que é o conhecimento. E nós usamos isso pouco hoje em dia. O conhecimento. E é por isso que ela diz que o verdadeiro património não são as coisas, é o conhecimento. É a competência de edificar que nós estamos a perder nas sociedades ocidentais. Fizemos um corte de tal maneira brusco e grande com o passado que associamos, de uma forma geral, tirando de nós os patrimonialistas, mas como eu costumo dizer, nós estamos sempre a pregar para convertidos, porque todos que estamos nestas reuniões, mais ou menos temos uma visão preocupada sobre estas questões, mas temos que perceber que a maior parte das pessoas não tem. E há muitas pessoas com responsabilidade de decisão política que associa edifícios e conjuntos antigos a pobreza, a atraso, a falta de desenvolvimento, e que a primeira abordagem que lhes ocorre quando chegam a uma cidade histórica, a um quarteirão, a um bairro, a um edifício, é abolir e fazer de novo, porque isto está tudo podre, está tudo estragado e não há aqui nada a fazer. Em alguns casos, naturalmente, pode ser verdade, e estão aqui pessoas muito mais habilitadas para saber
falar sobre isso, que são sobretudo os engenheiros que conhecem, está aqui o professor Raimundo Mendes da Silva, que sabe muito melhor do que eu e muitos outros do que eu isso. Mas também sabemos que muitas vezes isto é um expediente utilizado apenas para integrar, digamos assim, e dar continuidade a uma visão e a uma abordagem que nós todos sabemos que está em contraciclo, que nós todos sabemos que não nos leva a lado nenhum, que nós todos sabemos que é absolutamente contrária àquilo que são as orientações de visionários, de filósofos, de estadistas, como é o Papa Francisco. O Papa Francisco é um dos nossos maiores estadistas, do meu ponto de vista contemporâneo, e que tem um documento absolutamente extraordinário, que é a encíclica Laudato Si', que deveria ser considerada não como um documento do Vaticano, da Igreja Católica, do ponto de vista religioso, que também é, mas sobretudo como um documento estratégico para o futuro e que integra de uma forma brilhante as questões do ambiente, da arquitetura, do património, da sociedade, do respeito pelo outro e, sobretudo, de construirmos uma vida em comum muito mais qualitativa, digamos assim, do que aquela que temos neste momento e pensarmos no futuro de forma altruísta e despojada. Esse é o documento do Papa Francisco. É documentos desses e de visões dessas que a gente precisa. E eu penso que nós temos hoje, além desse documento, que é um documento político, mas importantíssimo, mas temos orientações concretas, por exemplo, da União Europeia. Temos um instrumento importantíssimo, que é o novo Bauhaus europeu, que nos apela, pela primeira vez, um documento político também, de estratégia e de orientação política, que nos apela para pormos a beleza nos centros dos processos de decisão e de desenvolvimento. Isto é histórico, nunca tinha acontecido. Eu achei, quando li, nem queria acreditar, fui ler 2 ou 3 vezes, porque fiquei tão contente. Como é que, de facto, temos esta sorte de ir-me-ão? Mas o novo Bauhaus europeu é um instrumento absolutamente marginal e não está a ser aplicado. É verdade. Mas a partir da altura em que ele existe, nós temos a possibilidade de o invocar, porque ele existe, foi aprovado e está em vigor. E, portanto, terá a importância que todos nós também lhe quisermos dar. E é aí que reside o nosso papel. Mesmo que não tenhamos a capacidade nem o poder da decisão, temos o poder e a capacidade todos os dias naquilo em que nós fazemos, aplicar pelo menos a bondade do que existe e do que está em vigor. E isso já é uma grande coisa. E o novo Bauhaus europeu convoca-nos, de facto, para outra visão. E também todas as questões e para não ir mais longe, que a União Europeia coloca, digamos assim, sobre as questões da transição verde, das questões ambientais, da adaptação às alterações climáticas. O que é que isto tem tudo a ver? O que é que isto tem a ver com o que a Françoise Chouet nos diz desde os anos 60 e 70, que o verdadeiro património é o conhecimento? É porque nós precisamos de voltar ao conhecimento tradicional, àquilo que agora se chama saber fazer tradicional, seja o que for, atualizando com aquilo que é a investigação e a transferência de conhecimento, que também já existe, mas que apenas por uma questão hegemónica de uma certa visão da construção e das práticas de construção, de construir cidade e de construir edifícios, não dão espaço a uma enorme bateria de conhecimento que existe, que já não é só apenas o conhecimento tradicional, mas é o conhecimento tradicional adaptado e atualizado com o conhecimento científico, com a transferência de conhecimento que nós temos nas nossas universidades e noutros países, mas nas nossas universidades temos, e que precisamos, do meu ponto de vista, de nos concentrar nessa dimensão. Essa dimensão é a verdadeira autenticidade. É focarmos-nos naquilo que é o conhecimento tradicional. Focarmos-nos que o verdadeiro património reside em nós, na competência de edificar. Porque aquilo que é material é muito importante, nós devemos legá-lo na sua materialidade sempre que possível, mas sobretudo aquilo que a gente deve legar às gerações futuras, na plenitude da sua autenticidade, como diz a Carta de Veneza, é não abrirmos mão da nossa competência humana de edificar, coisa que nós, de há umas décadas para cá, temos estado a abrir. Portanto, eu penso, do meu ponto de vista, é uma questão problemática, mas interessante, de reflexão, e penso que já ultrapassei o meu tempo, peço desculpa, Teresa, e deixava
algumas pistas para, penso que agora no debate, e agradeço muito também à professora Teresa Ferreira, que há bocadinho não cumprimentei, mas que é uma amiga, e muito obrigada por ela ter esta paciência para estar agora aqui a orientar o debate sobre estas linhas que deixo aqui. Muito obrigada a todos. Então, gostaria naturalmente de começar por agradecer à nossa amiga Ana Paula Amendoeira esta brilhante intervenção, como sempre. Também aproveitando para destacar o incansável trabalho que ela tem feito na salvaguarda e conservação do património português, seja na vice-presidência do ICOMOS durante muitos anos, seja no Grupo de Trabalho do Património Mundial e nas suas funções de Direção Regional da Cultura do Alentejo, e também destacar, de facto, esta postura de grande rigor, ética, cultura e espírito crítico, que foi aqui também mencionado, e creio que estamos todos muito ansiosos por ver o seu doutoramento orientado pela professora Françoise Chauet. Será seguramente uma pedra seminal nestas questões. Foi também referido que foi de facto a grande incentivadora da candidatura da Alvarciz a Património Mundial, da inscrição na lista indicativa, e gostávamos também aqui, em nome da Faculdade, de agradecer o apoio que tem dado, sendo também membro da Comissão de Acompanhamento da nossa Cátedra Unesco, Património, Cidades e Paisagens. Portanto, estamos muito agradecidos por toda esta colaboração e aprendizagem contínua. Passando agora a uns breves comentários e questões e depois devolvendo também a palavra à assistência. De facto, o tema é muito interessante e o documento de Nara é, de facto, agora também aqui na perspectiva dos arquitetos e dos engenheiros, muito operativo. Nós temos sentido isso, em particular, num trabalho que temos numa bolsa que tivemos da Fundação Getty, em que percebemos de que forma são usados os atributos do documento de Nara, que são os 8 atributos do documento de Nara, que é a questão da forma e do projeto, da materialidade e da construção, do uso e da função, da localização e do contexto, do espírito e o simbólico, as tradições, as técnicas e os sistemas de gestão. E, de facto, o Getty usa para definir o significado cultural, que é, no fundo, a base depois para a definição das políticas de gestão, os edifícios de acordo com estes 8 atributos, e também as próprias candidaturas a património mundial, torna-se muito operativo, não é? E agora, como a Ana Paula disse, a nossa cultura ocidental tem mais tendência a olhar apenas para um destes 8 atributos do documento de Nara, que é a materialidade, portanto a dimensão material. E isto não é nada consensual com tudo o que é cultura oriental, como já também foi aqui dito, em que a construção é muito mais construção em madeira, falamos, não é, no Japão, que tem que ser ciclicamente substituída e reconstruída. A construção em terra também tem que ter ciclicamente reconstruída e, portanto, para eles os atributos intangíveis são mais importantes, que estão ligados precisamente ao saber fazer, à técnica construtiva e ao conhecimento. E, portanto, acho que também pode ser interessante para nós, arquitetos, este caráter operativo da Convenção do documento de Nara. Eu gostava também de falar aqui de uma nota e de uma derivação do conceito de autenticidade que na verdade ele surgiu, o conceito de autenticidade progressiva. Este conceito surge na Conferência de Nara, já em 1994, por von Droste e Bertilsen, e é restaurado, e é resgatado pela arquiteta Pamela Jerome quando ela está a fazer o restauro do Guggenheim de Nova Iorque. E acho que, de facto, é um caso muito emblemático, porque ela está, ao fazer o estudo, não é, o diagnóstico, descobre que, na sua origem, o Guggenheim de Nova Iorque tinha a cor exterior amarela e não branca.
E, portanto, coloca-se todo um debate, como é que vai-se repor a cor original amarela, vai-se manter o branco, e ela decide que manter a cor branca no exterior, com suporte naquilo que já é a memória coletiva relativamente àquele edifício, mas também com base neste conceito de autenticidade progressiva, ou seja, que de facto que as alterações ocorridas no tempo e como a cronologia da história do edifício pode estar na sua evidência física, portanto, como essas alterações também já fazem parte da sua autenticidade e que para nós arquitetos podem não ser só engenheiros, portanto, alterações no edifício, mas também de funções e muitas outras alterações, e parece-me também que este conceito da autenticidade progressiva pode ser bastante interessante. Voltando, e depois vou passar a palavra a esta ideia da nossa visão eurocêntrica ou ocidentalista sobre o conceito de património, de autenticidade, peço desculpa. Acho que foi muito claro, nós estávamos juntas em 2014 em Florença, quando o documento de Nara sobre a autenticidade fazia 20 anos, portanto celebrava 20 anos, e foi apresentado um novo documento chamado Nara mais 20. E foi um documento apresentado precisamente pela cultura oriental, portanto, pelo Japão, pela China, e percebeu-se claramente que era um conceito de autenticidade, resgatando a importância das comunidades, da dimensão intangível deste conceito e tentando reforçar esta questão. E, de facto, no debate tínhamos, penso que era o Japão, a China representados, e percebia-se que isto já não é apenas um debate europeu, como era na Carta de Veneza, e já estamos num contexto muito mais alargado, e onde os consensos são mais difíceis, porque os próprios conceitos são diferentes, não é? Nas suas raízes. Desculpe. Muito obrigada, Teresa, pelas palavras e pelas questões. E eu depois espero que possamos depois também trocar aqui comentários e críticas com todos, mas nesta questão, por exemplo, só voltando até para ir às tuas observações sobre a autenticidade progressiva e sobre este documento Nara mais 20, eu há bocadinho, para não estar ainda a demorar mais tempo, mas acabei por não referir que, por exemplo, o que é que pode conferir autenticidade ao barco do Teseu, para irmos para a metáfora, é que ele já não é nada do que era materialmente, mas continua a ser, visto que ele foi as peças foram substituídas à medida que foram apodrecendo as madeiras ou estragando-se, com os mesmos materiais, com as mesmas técnicas e com o mesmo saber fazer. E isso faz toda a diferença. Porque se as peças, e não é apenas a forma, porque isto que a Teresa está a dizer tem toda a importância. Nas sociedades orientais, por exemplo, e neste documento Nara mais 20, foi também referido isso, a importância intangível daquilo que é a percepção e o sentimento imaterial que as comunidades têm relativamente a um objeto, a um conjunto, a uma cidade. Não é apenas a sua materialidade e a sua forma. É também, mas não é apenas. E, portanto, o conhecimento, os materiais, as técnicas, o saber fazer é que, na realidade, pode ser considerado o património mais importante que a espécie humana tem e que nós parece que não damos grande importância. Portanto, esta autenticidade progressiva de que a Teresa estava a falar e daquilo que foi digamos assim, a apropriação, no bom sentido, para a arquitetura contemporânea, e a importância que tem a percepção da autenticidade também é muito importante. Quer dizer, a percepção, se o edifício tinha sido branco, mas não sei há quantas décadas tinha mudado de cor, e o olhar das pessoas e da comunidade já tinham interiorizado aquela percepção da autenticidade ligada àquela cor, esse é um valor que tem que ser tido em equação. Não quer dizer que não se possa alterar, mas deve ser, como o Sr. Professor Vasco dizia na intervenção,
tem que haver o conhecimento daquilo que existe, tem que haver, para se fazer um diagnóstico sério, independentemente de se mudar ou não, é muito importante o conhecimento, é muito importante ter todos os pontos da equação postos em cima da mesa. E as pessoas são muito importantes, e as comunidades são muito importantes, mas sobretudo também para as questionar. A comunidade não é uma entidade monolítica que detém a verdade. A comunidade somos todos nós, portanto nós também podemos. Eu tenho estado em discussões públicas, aliás, o arquiteto Álvaro Siza é talvez das pessoas que, nestas áreas que mais, digamos assim, palmarés tem em ter, ter o hábito, agora se calhar já não pela idade, mas ter o hábito de discutir as coisas com as pessoas e muitas vezes mudar aquilo que as pessoas pensavam. E não é, quer dizer, nós não acho nada no meu trabalho, todos nós no nosso trabalho. Eu agora estou há uns anos como diretora regional de cultura, mas são cargos passageiros, naturalmente, e ainda bem, como todos. Mas enquanto estamos, quer dizer, temos uma responsabilidade que é ouvir, pôr em cima da mesa a problemática o mais complexa possível e depois temos que decidir. E quando ouvimos e falamos com as pessoas, temos obrigação também de as informar, de educar, de transmitir aquilo que é a ética da conservação em património, o que é que muitas vezes significam estes conceitos e estas expressões, porque as pessoas também não sabem. E, portanto, aquela associação que eu disse de uma forma grosso modo que se faz nas sociedades, nas nossas comunidades, sobre o antigo e os edifícios antigos à pobreza ou um atraso que nós sabemos que é assim no Alentejo, que é a região onde eu tenho trabalhado e de onde eu sou, de onde tenho mais experiência. De facto, as pessoas nas aldeias muitas vezes ligam os edifícios em terra a uma vida de miséria. E é preciso depois haver uma explicação e separar uma coisa da outra, porque uma coisa não tem a ver com a outra. E, portanto, é preciso que se explique que os edifícios em taipa não podem ser demolidos só porque estão associados ao tempo em que os avós viviam com fome ou numa espécie de quase de escravatura de servos da gleba. Portanto, tudo isso tem muito... É importante considerar as comunidades, mas não é, do meu ponto de vista, considerá-las como uma entidade magister dixit que a gente tem que fazer tudo o que a comunidade diz. Também não é isso, não é considerar criticamente. Agora, o olhar e a percepção da autenticidade, digamos assim, de um edifício ou de um conjunto ou de uma cidade, daquilo que as pessoas que vivem lá têm, também é muito importante. Às vezes, não sei se dão conta na vossa prática, no vosso trabalho, mas às vezes qualquer coisa que muda numa cidade antiga, numa cidade histórica, que a gente às vezes nem se apercebe. Eu, pelo menos, farto-me de receber logo reclamações das pessoas, dos moradores, porque aconteceu isto, não sei o quê. A gente às vezes nem dá por isso. Portanto, a percepção filigrânica das pessoas que vivem nos sítios, às vezes, ultrapassa em muito aquilo que é a nossa percepção técnica, científica, de experts, especialistas, e, portanto, são visões diferentes, ambas legítimas, têm que ser ponderadas. Portanto, a autenticidade progressiva. Eu acho que o Nara Mais 20, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, é uma espécie de expediente que a Unesco usou para ir mantendo viva a chama, mas, na realidade, a autenticidade com este conceito de fluido, estes atributos que são mais ou menos fluidos e apenas nos focamos naquele mais, que é o da materialidade, deixa-nos um campo de trabalho tão grande que nós não precisamos de fazer naras mais 20, nem mais 40, nem mais 60. Precisávamos mesmo, era de voltar e nos focarmos naquilo que já foi, digamos assim, definido e que muito raramente foi aplicado, até mesmo nas candidaturas a património mundial. Nós vemos que fica um grande leque de análise de possibilidades por explorar nas candidaturas no que diz respeito aos atributos da autenticidade. Agora passávamos a palavra para a assistência, para colocarem uma ou duas questões sobre estes temas. Eu tinha uma questão, primeiro parabéns, é sempre um prazer escutar a Ana e a Teresa também, portanto, este diálogo rico.
Eu tenho uma questão, apesar de eu ser muito ligada também às questões digamos, do resgate dos conhecimentos tradicionais, por outro lado tenho uma faceta bastante ligada às questões das tecnologias. E neste momento, uma grande parte da fruição do património é mediada pela tecnologia. São os ambientes virtuais, são os websites. E a questão ou comentário, não é uma pergunta, é mais pedir um comentário, que é: como é que nós agora vamos começar a garantir as questões da autenticidade quando estamos perante um meio intermédio que nos está a distanciar do objeto, em que a questão física não é tão importante e provavelmente a questão do conhecimento será a questão mais importante. Era pedido um comentário sobre esta, digamos, o terceiro milénio. Era só. Isso é uma questão. Muito obrigada pelas palavras e pela questão. De facto, é absolutamente pertinente, não pode ser mais. Mas quer dizer, naturalmente nós não temos a resposta para as coisas, nem receitas, que aliás todos sabemos que não temos, mas essa questão de facto, ela não se coloca apenas relativamente ao património, mas à nossa vida, não é? Nós cada vez nos relacionamos, e esse é um dos problemas que a nossa sociedade tem, é que nós cada vez nos relacionamos mais com o exterior e com o mundo através de próteses. E, portanto, nesse sentido, nós vamos reduzindo extraordinariamente as competências do nosso corpo. E isso é muito grave e é até perigoso, até pode... Se continuarmos nisto num tempo quase geológico, pode levar mesmo a uma regressão da nossa espécie, da competência do nosso corpo. Porque, de facto, nós arranjamos próteses para tudo. E é mesmo aflitivo. Nós todos, quer dizer, se pensarmos nisto, o que é que a gente pode fazer só com o nosso corpo hoje em dia é quase nada. E o que é que os nossos avós faziam com o corpo que tinham? Era quase tudo. A diferença é abissal. Numa geração ou duas, não foi muito mais. Portanto, isto não é apenas, portanto, para o património, mas no património ainda assim nós estamos a correr o risco de virtualizarmos tudo, não é? E por exemplo, nós temos nos apoios, nos financiamentos, naquilo que são as linhas mesmo da União Europeia, e cá em Portugal, mesmo no PRR, por exemplo, há uma sobrevalorização, do meu ponto de vista, relativamente à virtualização do património, à digitalização, que ultrapassa com frequência aquilo que é a dimensão material do património. Quer dizer, nós parece que descansamos a nossa consciência se tivermos um monumento em ruínas digitalizado, e ficamos completamente pacificados, mesmo que não o recuperemos. E, portanto, o facto dele poder cair... não, mas está tudo digitalizado. Certo. Os arquivos é um problema gigante que nós nos vamos arrepender. Nós não, porque já cá nós estaremos, mas as pessoas que vierem atrás de nós se vão arrepender amargamente de não terem acautelado muito daquilo que é a materialidade dos arquivos. Nós, neste momento, estamos na sociedade mais tecnológica da história da humanidade e estamos ao mesmo tempo na sociedade em que mais perda de informação substantiva está a ter naquilo que diz respeito aos arquivos da nossa praxis. Reparem que nós hoje, por exemplo, vou falar daquilo que eu conheço melhor, que é a administração pública. A administração pública, daqui a 40 anos, se alguém quiser fazer a história da administração pública do património, como nós agora a podemos fazer relativamente aos anos 50 e 60, porque temos os arquivos da DGEM, impecáveis, completos praticamente, e podemos consultá-los. E estão em papel e também estão digitalizados, mas se houver algum bug, estão lá em papel no Forte Sacavém, não é? Portanto, e nós podemos fazer a história, por exemplo, da conservação e da administração pública na área do património e da cultura nos anos 50, 60, 70, há muita coisa, 80, 90, até mesmo 2000, mas neste tempo, dá uma década para cá, o que é que nós assistimos? Que os mails são apagados, literalmente, cada vez que uma administração sai dos cargos. Aquela memória desaparece. Aquele endereço deixa de existir e não há registro. Na maior parte dos casos, a não ser
naquelas instituições que já têm sistema de fluxo de informação informatizado, mas ainda assim há uma enorme pleia de documentos que são documentos e que não ficam registados em parte nenhuma, porque acabam com o fim do exercício do cargo daquela pessoa. Quando eu gosto de sair da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o meu mail é encerrado. E, portanto, tudo aquilo que está lá, são 10 anos de história, algumas coisas foram impressas em papel e estão enviados para outras pessoas e estão nos processos respectivos, mas os hiatos são de tal maneira grandes que a gente não vai conseguir reconstituir. Isto é muito preocupante. Na sociedade mais tecnológica, nós não temos capacidade para deixar informação organizada para a história, para se fazer a história no futuro. Portanto, e no património, fisicamente, ainda é mais preocupante porque nós achamos, as administrações, quem decide, acha normal que um edifício possa cair, mas estiver digitalizado, e houver um centro interpretativo, e houver uma mesa interativa, e houver não sei o quê, está tudo mais ou menos descansado. Portanto, é um paradoxo, não é o paradoxo do Teseu, é muito pior que o paradoxo do Teseu, mas que, pronto, eu acho que isto vai virar, havemos de chegar a um ponto em que se toma a consciência da gravidade do caminho que estamos a fazer e há de se arrepiar caminho, eu tenho esperança nisso. Mas eu acho que já não vai ser aqui connosco, acho que é já depois de nós já cá não estarmos. Fica todo descansado e vai passear para o shopping, não é? Como há um texto do professor Alexandre Alves Costa que também faz um pouco mais esse paradoxo, não é? Musealizamos tudo e depois vamos passear para o shopping ao domingo. Muito bem, queremos com isto encerrar esta sessão, agradecendo imenso o excelente contributo da Ana Paula. Foi uma grande oportunidade para discutir estes conceitos difíceis e creio que ao longo do dia poderemos continuar a debater. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.